Organização na saída de bola, organização na faixa central, organização no ataque, os movimentos dos jogadores são bem coordenados, tem capacidade técnica, marca no campo de ataque. É um negócio... É muito bonito de ver jogar realmente. Você sabe que, às vezes, vendo certos movimentos do Arrascaeta, lembra muito o Zico. Sabia? Que é essa capacidade... O jeito de entender o jogo, né? É exatamente isso. Que é a capacidade do cara ler o que vai acontecer. E não precisa de... com essa frase, viu? Não, isso é só... Você pode Não, peraí, se alguém... um bicho, tá? O Zico vai estar sempre na frente. Se alguém pode falar isso, é o maestro, né? Deve ter sido uns 500 jogos. Se tem alguém que pode falar, São movimentos que o Arrascaeta faz, que o Zico fazia com a mesma naturalidade. Ele não precisa de força. É só a percepção da jogada, de a coisa, como vai acontecer. Aí ele vai lá na simplicidade. Maestro, o que você falou no início ali, nos gols, se eu não me perdi na conta, só tem um gol de pancada, que é o gol contra o Vitória. É uma pancada. De canhota? De canhota. Aquilo é uma pancada. Mas... O resto é tudo no jeito. Ou de cabeça... A roda de novo é tão bonito isso aí, cara. É tão legal. Eu acho que só o único gol de pancada, de chute... E só um de pênalti. De fazer alguma força é aquele lá, né? Contei 2 de cabeça, 1 de pênalti. Ó. Esse é o do Vitória. Esse é o de biquinho que Esse aí ele rouba a fazer. bola ainda. A bola que ele tinha perdido, retomou e fez o gol na jogada individual. Perna direita. Ó, jeitinho também. Driblando o goleiro. Perna esquerda. Jeitinho também. Nenhuma força, tá? Por baixo das pernas ali. Parece que não vai entrar, né? Não, ele tem essa capacidade de chutar embaixo da perna dos zagueiros, que... Perna direita. Aí é por rapidez de raciocínio, né? Ele chuta antes que o goleiro possa armar. De novo. Muito rápido também de raciocínio. Aí, já olha e chuta. perna. E uma região quase sempre muito congestionada, né? Tem que ter muita qualidade para você tomar essa decisão rápida aí. Esse foi um golaço também. Pediu e chutou. Golaço. Que golaço. De chapa, né? Não é nem... Isso. Que golaço. O gol parecido Cabeça. com o Johnny. É basicamente a mesma coisa. O único de pênalti, que é contra o Palmeiras. Hoje quem bate o pênalti no Flamengo é o Jorginho, né? Que é um dos melhores batedores do mundo. Isso aí. Esse passe do Ortiz é brincadeira. Foram todos com a perna direita, só um. Com a esquerda, que foi contra o Grêmio. Ele fica nervoso na frente do goleiro, né? Pra fazer o gol. Olha lá, Não, infiltração de esse novo. também. 2 com a esquerda, até aqui. Entre zagueiro e lateral de novo. 2 com a esquerda, 2 de cabeça. Aí sim a pancada, né? E uma jogada linda, né? Essa jogada desde o início é uma jogada... E ele foge da marcação. Foi com a esquerda também. Então 3 com a esquerda. Foi com a esquerda, a pancada foi com a esquerda. Esse é demais. Então foram 3 com a perna esquerda. E agora o de cabeça. E a pancada com a perna esquerda. Saúl foi fundamental nesse gol também. 3 com a perna esquerda, um deles a pancada. É o centroavante do Flamengo. Ele chegou a 18 gols na temporada, né? O artilheiro da temporada tem 24, que é o Verratti, que teve uma queda recente na média de gols. Sim, dá pra chegar. Se ele mantiver essa média aí até o final do ano, vamos botar aí por baixo, o Arrascaeta tem uns 15 jogos até o final do ano. Se não tiver lesão. Eu tava comentando ontem também como o Flamengo lidou bem com isso, porque no ano passado ele para um pouco mais cedo na reta final da temporada, né? Ganha a Copa do Brasil. Aí ele para fazer uma cirurgia, para poder voltar bem esse ano e sabendo que ele ia crescer com o tempo. É exatamente o que rolou. Lembra a Supercopa, que ele é reserva no jogo da Supercopa? É exatamente... Cara, até esse jogo com o Vitória, quando ele marca o primeiro gol, ele não tava fazendo uma grande temporada. Se você volta no Carioca, muitos torcedores do Flamengo reclamavam de que ele estava sendo pouco utilizado e quando entrava... Mas era o normal de um planejamento gradual para ele voltando pós-cirurgia, no muita joelho. sabedoria, porque é o que importa na temporada. O Flamengo não precisou do Arrascaeta para ser campeão carioca. Para ser muito melhor do que todo mundo no Campeonato Carioca, pelo time que tem, pelo elenco que tem. Então, nos momentos mais difíceis, nos maiores desafios da temporada, ele está se fazendo presente e decidindo os jogos. Esse planejamento físico que foi feito em cima... para ele, né, individualmente, a gente vê que está dando certo. O que chama atenção ontem, aos 40 minutos, ele ainda estava dando pique. É coisa que normalmente não acontecia. Mas está tão bem fisicamente que se dá o luxo de poder fazer isso. Maestro, você sabe que aconteceu uma coisa raríssima na semana passada, né? O Bielsa,
Ele elogia, inclusive, agradece ao Flamengo e elogia pelo Arrascaeta. E a gente está falando de uns treinadores que exigem, um dos que mais exigem dos jogadores em termos de entrega, movimentação, parte defensiva, né? Um cara que gosta de marcação individual. Então, não tem essa do Arrascaeta. O Arrascaeta vai marcar também, De La Cruz vai marcar também. Então, é muito importante isso. Fisicamente, a gente não viu o Arrascaeta assim desde, sei lá, 2019. Talvez. Acho que sei lá, tô tentando lembrar aqui de cabeça, talvez ali um período de 21, que ele foi muito bem também. Reta final da temporada de 22, que ele foi decisivo ali com o Dorival como treinador. Mas não com essa sequência, né? Essa regularidade, 2020, né? Essa... Agora, liga seu modo enciclopédia. Que time é esse do Flamengo? Klemer, Leandro, essa é fácil. Juan, Fabiano e Gilberto, Jamir, Bruno Quadros, Evandro, depois Jorginho e Iranildo. Lúcio e Sávio, depois Lê. Técnico Paulo Autuori. 97. Chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro e tomou de 4-1 pro Vasco. Esse time tinha conquistado a última vitória rubro-negra contra o Juventude em Caxias. Foi um gol contra do Rodrigo Costa. No chute do Bruno Quadros. Foi voltar a vencer lá ontem. Olha que tabu, cara. Ontem, o Flamengo voltou a vencer lá. Ontem. Ô, Rizek, durante anos, o torcedor do Flamengo ia acompanhar jogos do Flamengo no sul do Brasil. Não tô falando só do Rio Grande do Sul, não. Se fosse Grêmio e Inter, então, esquece. Tinha gente que nem viu o jogo. Sabia que ia tomar pau. Mas Juventude, Paraná, sempre foi uma pedra no sapato do Flamengo. Atlético Paranaense, Coritiba. Teve um brasileiro, se eu não estou enganado, em 2003. O Flamengo levou 3 goleadas. Paraná, Coritiba e Atlético fora de casa. Hoje o Flamengo vai ao sul do Brasil, fruto de toda a reestruturação do clube, do elenco que tem, né, do treinador que tem, e vence os 3 times do Rio Grande do Sul, às vezes fora em de casa e jogando muito melhor do que Às vezes em sequência. Às vezes em ganhou sequência. 3 vezes do Inter em 3 rodadas seguidas. Então, né? assim, teve esse tabu, e teve um outro nesse campeonato que agora eu não estou me recordando qual é. O Flamengo quebrou um outro tabu também de um time que não vencia há muito tempo fora de casa. Mas é isso, acho que é reflexo do momento do clube, né, do elenco que tem. E o Juventude não é o mesmo Juventude que tomou de 6 do Flamengo no Maracanã. É um time melhor do que era aquele. Tem pontuado, inclusive, recentemente. Está tentando se recuperar no campeonato. Mas mesmo assim o Flamengo vai lá e domina totalmente o jogo. O Felipe Luiz falou o seguinte sobre o espanhol Saúl. Dá uma olhada. Eu vejo que estamos vendo o melhor Saúl. Talvez o melhor Saúl da sua carreira. Né? E isso é muito mérito dele. É mérito também, obviamente, do clube de acreditar em poder recuperar o potencial desse jogador, que todo mundo sabe, não preciso falar a carreira que o Saúl teve, o jogador importantíssimo que ele foi em todos os lugares que ele passou e principalmente a história que ele tem no Atlético de Madrid. Mas recuperar a melhor versão do Saúl era um desafio e passava por ele, né? E ele está num nível altíssimo, altíssimo. Eu acredito que sempre você ter um filho motiva muito e não esperava também que depois de todo esse esforço de acordar 4 da manhã, pegar 2 voos, chegar até aqui e jogar do jeito que ele jogou os 90 minutos, que desse com essa facilidade, mas foi. Isso demonstra que é um jogador totalmente diferenciado e temos muita sorte de tê-lo aqui conosco. Isaac, rapidinho. Diga. O Thiago Lima, o Noel, setorista do GE, me lembra que o outro rival que o Flamengo vence fora de casa, que não vencia há 29 anos, é o Bragantino. Nesse campeonato. O Felipe, na minha interpretação, quis dizer que o Saúl chegou ao melhor nível, não que é a melhor versão, na minha interpretação, porque a melhor versão do Saúl chegou na seleção espanhola. Mas, enfim, isso é o de menos. Vamos debater o Saúl no Flamengo. Não sei, eu acho que não. É? Eu entendi que o que o Felipe quis dizer é que é o melhor Saúl da carreira dele. Aí não é. Você viu que ele discordou depois, né? Não, por isso que eu li dessa forma. Saúl que foi a final da Champions, né? Com o Bayern. Não, eu sei, mas eu acho que é o Felipe talvez querendo dar aquela infladinha pode ser. no próprio jogador. Pode né? ser a opinião O dele fato é mesmo, que o Saúl né? tá jogando muito bem, né, nessa posição. Chegou para jogar mais para frente, por necessidade foi jogar ali ao lado do Jorginho e eu acho que se estabeleceu ali. Assim, eu sei que o Felipe adora o Pulgar, é um jogador importantíssimo o Pulgar. Mas nesse momento, como é que você vai mexer nessa dupla aí? Eu acho que mesmo o Pulgar estando na melhor forma física dele, pelo estilo, pela mentalidade do Felipe, porque o Saúl ele não faz isso, por exemplo, a característica do Saúl, ele é um grande marcador, não é um grande marcador. Ele é um cara que consegue se posicionar bem, de dar os botes bem,
que quando está apertado com a sua qualidade técnica, ele consegue fugir dessas situações, coisa que, naturalmente, o Pulgar, em termos de marcação, tem um potencial muito maior. Mas, por estilo de jogo que ele está querendo implementar e que já implementou, eu acho difícil que o Pulgar... Não é só para o Pulgar, não. Fica ruim para o De La Cruz, fica ruim para o Alain, para quem tiver na reserva, quem tiver brigando por... O De La Cruz talvez seja aquele que... Por quê? Pelo dinamismo do De La Cruz. De La Cruz em forma, ele é danado. Né? Sim. Que a gente viu ele jogar no Brasil e Uruguai do ano passado, eu acho, na eliminatória. lá em Montevidéu. Caramba, que é aquilo. Ele acabou com o jogo. Ele e o Valverde. Acabaram com o jogo. Recuperando fisicamente, aí é que você vai ter realmente uma dor de cabeça pro Tendo os 4 saudáveis. Jorginho, Saul, Tava com medo dessa pergunta. Pulgar, De La Cruz. Eu tenho a resposta. Vocês da imprensa estão criando um problema que não existe. Não se escala mais 11. Hoje, Mas não é problema, você tem os 4 saudáveis. Hoje o time tem... Final da mas só jogam Libertadores 11. amanhã. Não, Os jogam 4 estão 15. 100%. Tá bom, aí. 15, mas quem começa jogando? 11 começam jogando. Então, você faz um planejamento pro primeiro tempo, outro pro segundo. Então, tudo bem, mas quem começa jogando pra você? Né? Assim, o Jorginho é um cara que, por dar o ritmo, esse, se puder, não sai. Tá? Eu acho que é o jogador fundamental. E o outro você troca. Eu começo talvez com o Pulgar, depois entra o Saul, ou vice-versa, tanto faz. Eu já começo com também. com o Saul, faço um pouco, Isso. se conseguir fazer Beleza, a vantagem, pode ser, aí eu volto... tá ótimo. Mas eu acho que o Jorginho esse tem que começar. E tem alguns exemplos, né, de jogador que é mais ofensivo e quando você recua para uma posição de segundo homem, ele brilha, ou até primeiro homem, né? Tem alguns exemplos disso na história do futebol. É que depende muito do resto do time. Perfeito. Se o resto do time tiver pegando, o primeiro volante não precisa ser Por exemplo, tão eu forte na opino marcação. que o Saul, de meio ofensivo, seria mais comum assim no Brasil. Não faria tanta diferença. Mas nessa posição ele faz muita E diferença. outra, os Muita. zagueiros do Flamengo ajudam demais nisso, porque são os zagueiros que jogam lá na frente. O jogo que o Danilo fez ontem é um absurdo. Jogou muita bola, Léo Pereira também vem bem. Eu, assim, tô bem tranquilo porque eu sempre opinei aqui, podem pegar as fitas aí, que o Saúl tinha que jogar na primeira linha de meio campo, realmente, como segundo homem, porque recentemente no Sevilha ele tava jogando bem, assim. Ele jogava até como o primeiro lá, não era nem o segundo. Iniciava mesmo as jogadas ali nos pés dos zagueiros. Eu acho que o ritmo dele hoje é um ritmo menos intenso do que já foi na carreira. Normal, natural. Se a gente lembra, por exemplo, o Saúl no Chelsea chegou a jogar de lateral esquerdo, chegou a jogar de ala esquerdo. Já chegou a jogar de falso ponta pela direita, no próprio Atlético de Madrid. Jogou nas 4 posições do meio campo, né? Quando era uma linha de 4 ali do Atlético de Madrid. Mas é um cara que é muito inteligente. Me chama muita atenção a leitura que ele tem do movimento do adversário. Ontem teve uma jogada, o Juventude tentou adiantar a marcação ali no início do segundo tempo. Tem uma bola que, antes do Luiz Araújo receber de costas, ele já se solta de um jeito que o marcador não consegue entender o que ele vai fazer. E aí o Luiz Araújo só dá um tapinha e ele vai conduzindo a bola livre pelo campo do Juventude e depois acha um passe para o Samuel Lino pela esquerda. Essa percepção não é todo jogador que tem. O Maestro foi um jogador muito inteligente de lateral esquerdo, de meio campo, sabe bem essa percepção dentro de campo que faz com que você ganhe alguns metros à frente do adversário. Ele não é o cara mais forte, ele não é o cara mais rápido, ele não é o cara mais habilidoso. Mas ele vai conseguir, muitas vezes, através dessa inteligência de jogo dele, resolver a jogada. Por exemplo, o gol do Arrascaeta de cabeça, tá? A bola é aberta no Samuel Lino, ele já tem essa percepção que quem fazia esse movimento era o Arrascaeta, né? Que entrava entre o lateral e o back central. Quem faz esse movimento saindo de trás é ele. Né? Aí depois ele levanta a cabeça e dá um passe para o Arrascaeta, não é nem um cruzamento. Né? Quer dizer, esse tipo de situação ele tem uma... A questão técnica, ele tem uma jogada acho que é contra o Inter, no terceiro jogo lá, que ele tá com 3 caras em cima dele, os caras deram um bote em cima dele, ele dá um toquinho para cá e dá um toquinho para cá no meio dos caras. Quer dizer, parece como fácil, se fosse né? a coisa mais normal do mundo, ele não fez... Com risco. Falei, meu Deus do céu, né? Porque normalmente ali você fica meio... Porque é um bote com marcação tripla. Dá um toquinho para cá, um toquinho para cá e deu... Sabe, é um cara que já tem um nível e tecnicamente não precisa nem discutir, né? O Felipe comentou ontem a recusa de uma proposta do Fenerbahçe da Turquia. Você, treinador do Flamengo, no segundo ano, campeão da Copa do Brasil, brigando pelos títulos da Libertadores e do Brasileiro, você trocaria
o Flamengo pelo Fenerbahçe, o Felipe não trocou e disse o seguinte. Presta atenção que ele fala no final. E disse o seguinte. Bom, primeiro, que quando ligam outros clubes interessados, isso me deixa, não posso mentir, me deixa feliz, porque vejo que existe um reconhecimento no nosso trabalho e no que está sendo feito no dia a dia, né? Mas não é o momento, não era o momento. Eu sei o meu objetivo, tenho claríssimo, tenho traçado tudo o que eu quero para minha vida, para minha carreira, e não era o momento. E também, obviamente, que eu tenho um compromisso com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrá-lo. Com esses jogadores, com o clube, e eu pretendo honrá-lo. Já descarta completamente agora, né? Agora. É lógico que, sei lá, no ano que vem. É uma pena que a gente vai perder o Felipe Luiz. É um projeto familiar. Mais cedo ou bastante. Voltar para a Europa. Eu acho que é profissional e familiar. Sim, né? os dois. A esposa dele é espanhola. Sim. Né? Quer dizer, tem isso também dentro de toda essa complexidade. Mas, como ele disse, eu já tracei o que eu quero para a minha vida. Entendeu? Eu acho, André, infelizmente, a gente vai perder um cara que, pela evolução que teve nesse 1 ano e pouco que ele está à frente disso aí, com direito a uma oportunidade na seleção brasileira. Perder ou ganhar um cara? Porque, assim, você ir para fora, algo que perder poucos... no sentido da gente não estar perto vendo a evolução desse cara que certamente vai ser um dos grandes... Agora, a gente reivindica tanto, que eu pelo menos, né? A gente não eu, que o treinador brasileiro precisa se internacionalizar, precisa buscar conhecimento lá fora, precisa se globalizar. Hoje é um treinador muito local, não tem treinador brasileiro hoje dirigindo seleção que nesse momento esteja na Copa do Mundo, não tem treinador brasileiro hoje dirigindo grandes clubes pelo mundo, não tem. E assim, eu acho que isso faz falta hoje na profissão, faz falta. Não é que eu quero tirá-lo do Flamengo, muito pelo contrário. Mas eu acho que essa figura, o treinador brasileiro, precisa dessas coisas. Mas ele é um treinador brasileiro diferente. Claro. Que fez uma grande carreira, que projetou exatamente, né, tudo aquilo para ser um treinador. Por isso que já começam a aparecer essas oportunidades para ele... O que eu sei, quando começa o ano, o contrato dele vai até o fim do ano, que foi assinado pela gestão anterior, era um projeto da família, quando acabasse o contrato, analisar a situação e analisar cenário de uma possível volta para a Europa. Só que o ano pode se desenhar com o campeão brasileiro, pode se desenhar com o campeão da Libertadores, isso muda. E se o Flamengo chegar e falar assim, eu quero renovar com você, ele pode adiar esse projeto? Acho que isso tudo está aberto. Agora, quando começou o ano, o projeto da família era, ok, quando der janeiro de 26, vamos analisar cenários e possivelmente voltar para a Europa. Só que isso é a vida, as coisas podem mudar, né? Termina o ano campeão da Libertadores, campeão brasileiro, o Flamengo bota uma proposta para renovar, a ver qual será o Flamengo futuro do Flamengo. já está negociando, na mesa, está né? negociando a renovação já. Só que eu acho o seguinte, o Felipe não é daqueles que vai pegar um time no meio de uma temporada. Pela cabeça dele que a gente vê, ele vai pegar um time para fazer, vamos dizer, montar o elenco, pegar uma pré-temporada para depois ele seguir. Não vai ser aquele treinador que vai sair daqui para ir para lá só para tapar o buraco. O problema Acho aí, muito difícil. O problema aí é quando vem uma proposta muito boa, sabe? Um trem passando, um trem grande, Serginho, sabe? eu vejo o Felipe... Eu também vejo, diferente, eu concordo, só acho que a vida do, também dos tem treinadores isso. normais, entendeu? Porque ele profissionalmente, como atleta, ele foi grande, muito grande, né? Quando ele veio para cá, ele veio com aquela história do sentimento, que eu sei o que é isso, porque eu também tomei alguma decisão na minha vida, graças a Deus terminou sendo muito acertado. Mas existia um ceticismo, pô, vai voltar, aquelas coisas que normalmente acontecem. E ele conseguiu tudo isso. Quando ele vai dirigir o Sub-17, eu acho, ele está começando e projetando já uma coisa, é 17, é 20, até aparecer Em 1 ano, esse cara conseguiu solidificar uma carreira já como treinador, entendeu? Porque eu vejo nas declarações, né, tudo aquilo que ele pensa sobre futebol, de uma coisa muito à frente de treinadores que já estão há bastante tempo aí nessa vida e não tem essa percepção que ele tem. Eu acho que ele não vai ser aquele cara que apareceu a oportunidade, não. Eu acho que ele vai fazer a coisa meio metódica, entendeu? Como aconteceu exatamente. Tem uma dica, se você, rubro-negro, quer ver o Felipe por mais tempo no Flamengo, e eu acho que você tem todas as razões do mundo por isso,
torça para o sucesso do Simeone. Não, Torça para que o Simeone continue mexendo com os corações do Atlético de Madrid positivamente. Enquanto isso acontecer, aumenta a chance do Felipe, que é um natural substituto do Simeone no clube madrilenho. Pode tentar também dar uma olhada em como é que está a janela de contratações de sogras, sogros. Né? Traz a família da mulher dele para cá, contrata, mas eu acho que não é nem isso. e tal, sei lá, né? Pô, já tá aqui, ele chegou em 2019, né? 2019. 19, já tem, já... 6 anos já de Já volta ao cariocou Brasil. já há muito tempo. Bom, seguimos.